por assuntos que elas gostam ali, que elas se interessam, né? Agora pela internet já tá bem mais. Naquela época, como não tinha internet, era muito mais Nossa, muito complicado, mais hein? difícil, né? Então eles criavam os grupos, faziam reuniões, etc, né? Continuam tendo as reuniões presenciais, mas agora é muito mais fácil. Você vai ter no grupo do Google. E a sua motivação é pra fazer o humano viver melhor, diminuir ali a questão de doenças também, quando a IA estiver pronta. A minha motivação era para minha mãe, né? Eu comecei, Sim. quando minha mãe Ah, legal. faleceu, eu nunca me liguei para, não gosto de biologia, nunca me interessei por biologia. Eu gostava de artes marciais, então eu tinha um pouco de noção, pouquíssima de nutrição, mas bem pouco, assim, Sim. de condicionamento físico e tal, então eu gostava de artes marciais, gosto ainda de artes marciais. Mas a preocupação da imortalidade foi quando minha mãe faleceu, né? Ela faleceu em 2016, e foi nesse momento, inclusive eu pensei em estudar medicina. A primeira coisa que eu pensei foi estudar medicina. Só que eu falei, eu não tenho talento para isso, eu não tenho, sabe, medicina, eu vou levar muito tempo para estudar isso, eu tô começando muito atrasado, a gente tem que começar isso há muito tempo antes, né? E não é uma coisa que eu gosto de fazer, não é uma coisa que me dá aquela paixão, eu quero fazer isso. Então teria vários problemas aí que dificultariam que eu conseguisse o resultado necessário. Sim. Porque não é um problema tipo assim, eu quero ser advogado e vou estudar direito e vou ser advogado. Não, é uma coisa tipo assim, eu quero ser campeão mundial de boxe. Tipo, campeão mundial, o advogado tem milhares de advogados, milhões de advogados que, se você estudar direito, você vai se formar. Se você quer estudar advogado, você vai aprender. Só que para você resolver um problema, sei lá, para você resolver todos os problemas jurídicos importantes, pendentes de teoria jurídica que existem, é outra história. Para você se formar em direito é uma coisa, né? A mesma coisa, você aprender a lutar boxe, aprender a lutar karatê é uma coisa. Para você ser campeão mundial de karatê é totalmente Nossa. diferente. Então, para resolver um problema que ninguém chegou perto de resolver antes, é muito mais complicado, né? Então, inclusive, quando a minha intenção inicial de estudar medicina, eu rapidamente desisti. Eu falei, não vou conseguir nada por esse Faz caminho, eu vou sentido. só perder tempo. Aí, depois de passado mais um tempo, isso foi minha mãe faleceu em 2016. 2017 foi quando o AlphaZero foi lançado e ele ganhou do Stockfish, assim, por uma margem larga, né? Eu falei, esse negócio eu posso usar uma coisa parecida com isso para resolver os problemas. Em vez de eu resolver os problemas biológicos, eu posso fazer uma IA e essa IA resolver os problemas biológicos. Foi aí que eu retomei a questão, né? E depois começou a amadurecendo, foi indo, e depois, em 2022, a gente fundou a Immortal Society, né? Que já tem 35 membros de vários países já que estão participando. Legal. Tem o Yakovos Koukas, que tem um dos QIs mais altos do mundo, né? Tem o Yon Hong Kim, que é o presidente da Giga Society. O Yon Hong Kim é uma pessoa bem complicada, né? Ele me convidou em 2022, me convidou para a Giga Society e para a Yusia. Ele convidou também o Daniel Kahneman, né, que é o Nobel de Economia. Você conhece o Daniel Kahneman? Do Não, já ouvi Rápido e falar. Devagar. Ah, sim, sim. Ele é autor do Rápido e Devagar. Convidou o Daniel Kahneman, convidou o Terence Tao, né, que é da medalha Fields, um dos maiores matemáticos do mundo. Convidou o Demis Hassabis, que é esse que ganhou agora o Prêmio Nobel de Química. Tem lá umas 40 pessoas nessa User Society, tem mais uns 10 na Giga Society. E esse Yon Hong King, ele é um cara diplomático, assim, mas ele é bastante perigoso. Ele brigou com quase todo mundo, né? Eu briguei com ele, saí. O Denis Hassabis também saiu. O Daniel Kahneman também. Por enquanto, acho que o Terence Tao tá lá ainda. O Terence Tao ainda não saiu. Mas vários desses caras, ganhadores de prêmios Nobel, que sabe, brigaram com ele, já saíram. Então, eu não sei se ele tá. Ele tinha solicitado, inclusive. Ele foi expulso de uma sociedade, Mega Society, ele foi expulso já, esse. É, Yon Hong Kim é o nome dele. Parece com o nome do presidente da Coreia, mas não é. Inclusive, tem uma pessoa que tem um nome muito parecido, que é Hong Yong Kim, que é uma criança prodígio dos anos 70, e tem o Yon Hong Kim. Se você pesquisar os dois, você vai encontrar. Yon Hong Kim é esse cara. O Hong Yong Kim, ele inverte a ordem, né? Sim. Hong pro Yon, inverte a ordem. E Kim, os dois são Kim. O Hong Yong Kim é uma criança prodígio do século. Ele foi inclusive registrado no Guinness Book de 1968, se não me engano, por ter o QI mais alto do mundo na época, né? O Hong Yong Kim. E esse Yon Hong Kim é esse rapaz que é o presidente da Giga Society que eu estava citando agora, né? Ambos são muito inteligentes, só que esse é bastante complicado. Ele tem Yon, algumas coisas, ele arrumou muitas objetivos. brigas, né? Ele arrumou muitas brigas com muitas pessoas, né? Muitas pessoas, assim. Uma das pessoas fui eu, não só eu, mas tipo assim, umas 10 pessoas ele já arrumou problemas lá. Uhum. Então, inclusive ganhadores de prêmios Nobel que saíram do grupo dele, ele convidou os caras, né? Convidou eu, convidou Daniel Kahneman, convidou. E depois ele acabou arrumando encrenca com os caras. Não sei também o que ele fez com eles.
No meu caso, ele mandou uma mensagem meio maluca, eu comentei na época, tem uma carta aberta, se você entrar no site da Sigma Society, tem a carta que ele me mandou, a mensagem que ele me mandou, e tem a carta aberta que eu mandei para ele em resposta, inclusive eu mandei como carta aberta para ficar bem transparente o que estava acontecendo ali, né? E depois executou, ele não teve uma outra carta em resposta para essa, ficou parado por ali. O presidente da... Tem uma sociedade de alto QI que é católica. Como funcionam essas sociedades de alto QI? A primeira sociedade foi a Mensa, em 1946, né, para pessoas com QI acima de 132. Na época, sem internet, as pessoas, por exemplo, sei lá, 130 de QI para cima, elas têm interesses muitas vezes diferentes da maioria. Física, matemática, astronomia, ciência de um modo geral, literatura, filosofia. E geralmente as pessoas gostam de política, futebol, cerveja e sexo, né? Então, assim, as pessoas com quem mais gostam também disso, mas só que elas têm um leque mais amplo de interesses. E, geralmente, qual a frequência com que essas pessoas estão presentes na população? Acima de 132, uma a cada 50 pessoas tem acima de 132. Acima de 150, é uma a cada 700 pessoas. Acima de 160, é uma a cada 10 mil pessoas. Acima de 180, é uma a cada 3 milhões de pessoas, né? Então, para você encontrar pessoas que têm interesses semelhantes aos seus, a probabilidade de que seus vizinhos aleatórios que estão distribuídos tenham os mesmos interesses é baixa. Muito baixo. Então eles criaram esses grupos meio que como grupo de interesse, porque você tem grupos que interessam só por matemática, só por física, e esses são grupos diversificados, que têm vários interesses em comum, né? E que o que eles têm em comum é justamente essa característica de ter uma performance em teste de QI acima da média, suficientemente acima da média. Então criaram a Mensa com esse objetivo. Depois acabou meio que degringolando por alguns pontos. Atualmente a Mensa, muitas pessoas... Tem pessoas na Mensa que são agradáveis, são simpáticas, são inteligentes, são interessantes, mas tem muitos que são muito arrogantes, que eles vão lá, quem tem o pau maior, eles não, sabe? Sei, só quer contar vantagem e tal, muitas nem tem que contar vantagem de ser contada, mas eles acham que, sabe? E por isso, inclusive, a partir de 1966, acho que foi 66, foi criada a Intertel, e 74 foi criada a ISP, né, que é International Society for Philosophical Inquiry, que foram justamente grupos de ex-membros da Mensa que não estavam satisfeitos com o perfil típico do pessoal de lá e criaram o seu próprio grupo. Foram grupos menores, né, são menos famosos, menos conhecidos. Então começou com esse período, mais ou menos, eu acho que em 1966, se não me engano, a Intertel, e a ISP em 1974. E depois começaram a surgir várias outras, né? Então, nos anos 80, teve a Prometheus Society, 999 Society, a Mega Society. A Mega Society, inclusive, foi registrada no Guinness Book de 1990 como a sociedade de alto QI com o QI mais alto do mundo na época, né? Depois foi batido esse recorde pela Par Society, pela Giga Society, etc. Mas na época foi a de QI mais alto do mundo. E atualmente tem acho que umas 100, mais de 100 sociedades de alto QI no mundo. Tem várias, né? Que as pessoas acabam se encontrando por assuntos que elas gostam ali, que elas se interessam, né? Agora, pela internet, já tá bem mais... Naquela época, como não tinha internet, era muito mais complicado. Muito mais difícil, né? Então, eles criavam os grupos, faziam reuniões, etc, né? Continuam tendo as reuniões presenciais, mas agora é muito mais fácil. Você vai ter no grupo do Google, tem no grupo do Yahoo, né? Agora é fácil, né? Encontrar pessoas que têm o mesmo ali, tinha o mesmo objetivo, as comunidades do Orkut, né? Tinha essas... Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.